Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste dia 26 de julho, a Igreja festeja São Joaquim e Santana, ou como muitos carinhosamente gostam de dizer, Senhora Santana. E assim celebramos também o Dia dos Avós, visto que a tradição nos coloca este casal como os pais de Nossa Senhora, avós de Jesus segundo a carne. Festejamos São Joaquim e Santana, pais da Virgem Maria. Deus lhes concedeu a bênção prometida a todos os povos. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação nesta quarta-feira é de Mateus, no capítulo 13, versículos 16 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma antiga tradição de que há referências já lá no século II atribui estes nomes Joaquim e Ana aos pais da Santíssima Virgem Maria. A devoção por São Joaquim e Santa Ana é uma prolongação da piedade que os fiéis sempre professaram pela Santíssima Virgem. O Papa Leão XIII dignificou essa festa, que era celebrada separadamente, um dia para São Joaquim, outro dia para Santa Ana, e uniu as duas numa só festa na reforma litúrgica, até a última reforma litúrgica que foi feita do Concílio Vaticano II, que assim mudou também algumas coisas. São Joaquim e Santa Ana eram tementes a Deus e já idosos receberam um milagre, a filha. E mais, no ventre de Santa Ana acontece o mistério da Imaculada Conceição. Hoje, então, nós somos chamados a pensar nisso, esse grande milagre que Joaquim e Ana receberam de uma filha na velhice, que no mundo bíblico sempre tem o significado de alguém escolhido para uma missão, e muito maior ainda do que isso, a verdade que a gente imaginar que foi no ventre de Santa Ana, no momento da concepção, que ali aconteceu o milagre da Imaculada. Porque todo ser humano, na concepção, é marcado com o pecado original. E Nossa Senhora foi preservada deste pecado. No momento da concepção natural de Maria, Deus realiza o maior de todos os milagres, humanamente falando. Maria recebeu uma graça tão abundante, alguns santos antigos falam, muito maior do que a graça que os santos e os anjos têm em comum. E ali ela foi preservada do pecado. Quando a gente fala que é uma graça grande, a maior graça, é claro que a encarnação é muito maior, mas a encarnação é o Verbo de Deus, a pessoa divina, que tomou a nossa história. O Evangelho de hoje tem apenas 2 versículos e foi escolhido, esses 2 versículos foram escolhidos justamente por causa do significado
dos avós de Jesus e da graça que tiveram. Eles, então, puderam ver o que muitos santos quiseram, o tempo da graça e da salvação. E não só puderam ver, mas participaram disso, porque da filha que eles geraram foi que nasceu o Salvador da humanidade. Pensemos, Jesus alerta os seus discípulos. No texto que nós estamos ouvindo, o que nós ouvimos é justamente Jesus alertando os discípulos para a grandeza da experiência de ter Jesus perto, de conhecer Jesus, de conviver com o Senhor. E nós também não temos Jesus em pessoa, carne e osso, diante de nós. Mas será que nós temos a noção do que significa ser de Cristo? Do que significa comungar o seu corpo e sangue, adorá-lo, tê-lo presente na Eucaristia, no sacrário? Ainda hoje, a igreja, a maioria das igrejas, as maiores sobretudo, tem uma capela onde fica depositado o Santíssimo Sacramento. De 100% das pessoas que participam da missa, eu arrisco dizer que nem 40% vão até a capela antes ou depois da missa. E o pior é que muita gente, além de não ir, também chega atrasado na missa. Então, por isso, não vai mesmo, né? Não conseguimos perceber a grandeza da presença do Senhor no meio de nós. Muita gente desejou ver a graça de Cristo e não pôde. E muitos que têm essa graça, muitos de nós que temos, desperdiçamos. É oportunidade de ir à Capela do Santíssimo, é oportunidade de participar da missa, são tantas oportunidades e às vezes desperdiçamos. Quantas vezes, por preguiça, nós deixamos de rezar, de ir à missa, de adorar o Senhor e etc. E ainda uma outra pergunta que fica a partir desse texto. Eu tenho o desejo de Deus? Eu sinto desejo, saudade, vontade de Deus todos os dias? Porque pode ser que a gente vai se enrolando nos tantos afazeres e preocupações que não sentimos falta. É engraçado que se a gente ficar 1 hora sem internet, sem rede social, a gente fica agoniado. Mas passamos horas, dias sem rezar e não sentimos falta. Felizes vocês que veem o que muitos quiseram ver e não puderam. A oportunidade, a graça de Deus está aí para nós e muitas vezes perdemos. Rezemos. Senhor Jesus, nós te bendizemos e agradecemos porque estás conosco, porque a tua presença não cessa no meio de nós, porque nossos olhos, nosso coração pode ver a salvação, porque nossos ouvidos podem ouvir a mensagem do Evangelho que nos foi transmitida. Dai-nos, Senhor, alegria interior. Dai-nos, Senhor, compromisso convosco. Dai-nos, Senhor, intimidade. Dai-nos a graça de perseverar na oração. E hoje te pedimos também, Senhor, abençoe os avós, os idosos. Abençoe as pessoas que transmitem com fé e amor às gerações o legado da fé e do Evangelho.
E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Joaquim e Santana, rogai por nós.